Deus não criou o homem condenado, Deus criou o homem salvo, limpo, puro e santo. O homem se meteu num lío, num problema, e Deus está tratando de resolver esse problema. Mas o bom do nosso Deus é que Ele não muda. Jó 42:2 diz que tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Graças a Deus, Deus é Deus. Sabe, quando esse homem meteu nesse problema, Deus disse, agora eu tenho que salvar o homem. E agora, Deus manda o seu filho Jesus. Para quê? Para salvar. Aí você diz, salvar de quê? A salvação que Deus tem para nos oferecer, ela é completa como Deus completo é. Ela é no passado, no presente e no futuro. A salvação passada para mim, que já entreguei a minha vida a Jesus, já o tenho como Senhor e Salvador. Ele me salvou da condenação do pecado. Aqueles que foram salvos da condenação do pecado, levanta a mão e diga glória a Deus. O nome disso é justificação. Diga comigo, justificação. No bojo da justificação tem uma coisa chamada regeneração. Nós fomos regenerados, fomos ligados com Ele pelo seu sangue, pela lavagem do seu sangue, fomos regenerados. Mas depois de justificados, nós ainda precisamos ser salvos dos costumes ou do poder do pecado. O nome disso é santificação. Diga comigo, santificação. Nós estamos lutando contra o poder do pecado, essa coisa terrível que nos puxa para baixo, que vai fazer voltarmos àquela condição anterior que vivíamos antes. Mas mesmo nós que estamos sendo santificados, um dia vamos ser glorificados, e a salvação futura que Deus vai nos dar. Diga glorificação. O homem não é apenas espírito e alma, o homem também é corpo, e esse corpo foi corrompido pelo pecado, e aquilo que é corruptível, Deus um dia vai transformá-lo em incorruptibilidade, amém? Então, mas até que isso aconteça, nós estamos vivendo um processo de santidade. Alguns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade, mas sabe quem tem mais dificuldade em buscar uma vida de santidade? Quem não entendeu muito bem o que é justificação e regeneração. Quem chega aqui, porque nós chegamos aqui, essa era a nossa condição. Viemos do mundo que muitas vezes não nos aceitava como nós éramos, e nós viemos nos sentindo realmente um zero à esquerda, a mosca que pousou no cocô do cavalo do bandido, a terceira pessoa depois de ninguém. Entramos nessa casa assim, acabados, destruídos emocionalmente, espiritualmente. E quando entramos nessa casa, Deus começa a mudar a nossa vida. Deus começa a nos transformar. Deus nos mostra um caminho para andar. Mas sabe qual é o problema maior? É que esse povo que conhece o caminho. Uma vez eu fui chamado a uma igreja para pregar, uma igreja grande, e eu preguei sobre o senhorio de Jesus, e o pastor ficou irritado comigo, terminou o culto e disse assim, mas você vem pregar sobre o senhorio de Jesus? Eu digo, infelizmente, pastor, me perdoe, mas foi o que meu Deus me mandou falar. Infelizmente ele tem que pregar o senhorio de Jesus para a igreja. E sabe, quantas vezes nós estamos recebendo coisas que já nem deveríamos mais receber. Eu louvo a Deus pela vida dos mestres que tem nessa casa, dos homens de Deus. Louvo a Deus pela tua vida, Ney. O que Deus está fazendo na nossa domingo passado, Deus está fazendo coisas assim, coisas que são princípios elementares da doutrina de Cristo, mas Deus está trazendo à tona novamente, como perdão, libertação, cura interior, porque nós precisamos. Sabe, nós precisamos reconhecer isso. E nessa noite eu quero falar sobre uma coisa que se chama rejeição. Depressão. Sabe, tantos rostinhos felizes, contentes, alegres que temos aqui nessa noite, quando voltam para casa e muitas vezes dão start no carro, o carro e está lá e é terrível. E quantos estão aqui nessa noite e chegam em casa e na hora de dormir vão dormir no chão, e o diabo está falando assim, olha, você não tem dignidade nem de poder dormir. Quantos aqui nessa noite saem cheios da graça e da glória de Deus, mas quando saem por essa porta e entram no carro e vê um carro da polícia, diz, meu Deus, me ajude, me perdoe, até pelos meus pecados, Jesus. Porque, sabe por quê? Porque não tem dignidade de ter uma drive license. E o inimigo está dizendo para você, você não vale nada, você não presta, você é um imprestável, você é uma pessoa que não tem direito nem de viver uma vida digna. Está amarrado em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Nessa noite, você vai entender um pouquinho mais sobre o que é a aceitação de Deus para as nossas vidas. Você já imaginou? Não podemos viver como era antes. Você já imaginou se aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus chegasse aqui hoje para testemunhar como era a sua vida antes e como foi depois? Você imaginou? Era a mesma coisa? Você já imaginou? Olha, eu daria qualquer coisa. Eu daria uma coisa grande mesmo, para saber, nem que fosse trabalhar uma semana inteira para saber o que Zaqueu sentiu. Ah, se eu pudesse conversar com Zaqueu. A Bíblia diz, Lucas 19,
que Jesus entrou na casa dele e começou a ceiar com ele e diz assim, e levantou-se. Quem levantou não foi Jesus, foi Zaqueu, e disse: Senhor, olha, se alguma coisa tenho defraudado alguém, vou dar 4 vezes mais e vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Jesus não deu um discurso sequer, foi só a presença dele. Imagina o que aquele homem sentiu. Eu queria saber o que motivou aquele homem a fazer isso. Você já imaginou se ele pudesse testemunhar isso para nós? E nessa noite eu quero testemunhar para você algo que está na Bíblia.